Oi, tia. Boa tarde. Oi, tia. Feliz Dia dos Professores. Obrigada, Davi. Feliz Dia dos Professores também. Obrigada, Cauã. Feliz Dia dos Professores, tia. Obrigada, Ana Clara. Boa tarde para quem entrou depois. Galera, vamos lá então. Vamos continuar nosso conteúdo aqui. Deixa eu só abrir aqui o livro de vocês. Livro 5, já peguem aí o livro 5 para a gente dar continuidade. A página 257. Página 156, gente. Página 156 a gente vai falar hoje. Mas eu vou dar uma recapitulada de tudo que a gente falou. Então, eu vou até colocar aqui no bate-papo. Deixa eu colocar aqui. Livro 5. Cadê? Livro 5, página 156. Todo mundo abriu aí, livro 5, página 156. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui então, gente. Então vamos lá, gente. Ontem eu estava falando sobre alimentação. Então eu falei, deixa eu só aceitar aqui. Então eu falei, a primeira coisa que eu falei ontem foi sobre os seres autótrofos e heterótrofos. O que acontece? As plantas, gente, elas têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Elas ficam lá no sol, pegam água, produzem seu próprio alimento ali. Nós não. Nós somos seres aí heterótrofos. O que é um ser heterótrofo? Que depende de outros seres para se alimentar, para sobreviver, para se nutrir. Então, nós somos seres heterótrofos. E a gente viu que não adianta só a gente comer, a gente tem que comer com qualidade, a gente tem que comer uma diversidade de alimentos para ter ali os nutrientes necessários para nós, para que o nosso corpo possa ficar bem. Então, a gente viu ontem, os primeiros tipos de alimentos que a gente viu ontem foram os alimentos construtores. A principal função dele, gente, é crescer o corpo. Eu até dei um exemplo para vocês. Falei, gente, toda vez que uma pessoa malha, ela quer crescer os músculos, ficar bombado, o que ela come? Ela tende aí a comer ovo, carne. Proteína. Oi? Ela tem que comer proteína. Ela tem que comer proteína, que é um dos tipos aí de alimentos construtores. Então, gente, basicamente a ideia do alimento construtor, qual que é a função dele? Ele serve para crescer, ele serve ali para restaurar, reparar as partes do corpo que estejam ali talvez danificadas. Então, basicamente, mas a principal ideia aqui do alimento construtor é construir crescimento do corpo. E a gente tem lá também os alimentos energéticos. Para que serve o alimento energético? Vou dar nada para quem adivinhar essa. Para que serve o alimento energético? Nossa, tia. Não faço a mínima ideia. Difícil essa, né? Muito.
O alimento energético serve para dar o quê? Vamos, gente. Para que o alimento energético serve? Energia? Energia. Basicamente isso. Vocês já viram que às vezes, dependendo... Imagina só você ficar o dia inteiro comendo ali aquela bolacha recheada, só de ficar disso o dia inteiro. Você já viu que a gente tende a ficar fraquinho? Por que a gente tende E eu nem gosto de bolacha recheada. Sim, mas sabe aquele dia que você come, por exemplo, só maçã? Pensa, você passar o dia inteiro comendo só maçã. Como que você fica? Muito ruim. Tia, toda vez que eu como maçã sem comer nada antes, eu passo mal. Então, o que acontece? Você já viu que se você ficar, por exemplo, o dia inteiro comendo só maçã, você não vai ficar fraquinho, vai tender a dar um desânimo, uma moleza. Por quê? Porque você não comeu o alimento ali energético. O alimento energético, ele serve para fornecer energia para o nosso corpo. Então, a gente tem exemplo aí de carboidrato. Entrei, tia, na aula. Boa tarde, João. Infelizmente tive que entrar. Infelizmente, você não gosta de estudar, hein, João? É o preguiçoso. Gosto mesmo não, tia. Mas tem que estudar, João. Eu não gosto de estudar mesmo. João, a gente não pode fazer só o que gosta. A gente tem que fazer de tudo. Se eu fosse fazer... Tem dia, eu gosto de estudar um dia na semana, o outro dia eu não gosto, não. Entendi. Mas tem que fazer o que não gosta. Eu reclamo para não estudar, só que não tem jeito. Não tem jeito, tem que estudar. Então, gente, exemplo aí de alimentos que são energéticos. Os pães, macarrão, batata, gordura também é energético. Mas tem que comer tudo com equilíbrio. Falei disso ontem com vocês. Tem que comer tudo com equilíbrio. E hoje, Jéssica, o que a gente vai falar? A gente vai falar dos alimentos reguladores. Adivinha só o que o alimento regulador faz, gente? Regula? Regula! O nome dele... Se o alimento construtor constrói o alimento energético da energia, o alimento regulador faz o quê? Regula. Então, o nome já é sugestivo, né? O nome já sugere o que o alimento faz. Só ver quem está falando aqui. Também chamados de protetores. Obrigada, Eduardo. Obrigada aí, ó. O Eduardo se declarou aqui para mim reservadamente. Deve virar professora, que é para você também. Obrigado, João. Gente, então vamos lá ver o que os alimentos reguladores, então, eles fazem. Gente, os alimentos reguladores, ou eles também podem ser chamados de protetores, como a Ana Clara disse, ajudam a regular o funcionamento dos nossos órgãos, protegem o corpo contra as doenças, então eles ajudam aí a regular. Então, tem uma grande quantidade aí de alimentos reguladores, fora as proteínas também. Então, você tem ali os sais minerais, as vitaminas. Jéssica, o que são os sais minerais? Sais minerais ali são substâncias originadas de minerais, né? Óbvio. E estão presentes também no solo e principalmente na água, gente. Quando a gente toma água, se você pegar um rótulo de uma água mineral, adivinha só por que o nome da água mineral é água mineral? Adivinha? Hoje eu só tô falando coisa óbvia, né? Porque tem minerais lá dentro. Então, quando eu tomo água, eu estou ingerindo ali os sais minerais presentes nela. E que é extremamente importante para mim. Por que é importante para nós, né? Porque os sais minerais são alimentos aí reguladores, ajudam a regular o nosso corpo para manter ele funcionando bem. Tia, Oi. A gente não é planta, mas também precisa de sal mineral. Como é que é? Minerais. Não entendi. O meu microfone tá muito ruim. Tá ruim? Uhum. Digita aí para eu entender. Tá bem ruim seu microfone. Tá explicando, tia, enquanto eu tenho que escrever. Então tá bom, então. Vou continuar aqui, então. Na hora que você escrever aí, você me avisa.
Então, gente, outro tipo aí de alimento regulador são as vitaminas. As vitaminas são substâncias que a gente precisa em pequenas quantidades, mas que são extremamente importantes. A gente adquire vitaminas como frutas, gente. Basicamente, as frutas aí e verduras têm uma quantidade gigantesca de vitaminas, exceto a vitamina D. Gente, a vitamina D é uma vitamina que a gente adquire ela pegando o sol. Você já viu que tem aquela ideia assim que as pessoas falam assim: olha, tem que tomar sol. Sabe por que tem que tomar sol, gente? Porque tem um tipo de vitamina que é extremamente importante para nós, que é a vitamina D, mas que a gente só consegue aí absorver ela tomando sol. Então, a gente adquire as vitaminas principalmente ingerindo frutas, verduras, e a vitamina D a gente ingere lá através do sol. Então, é por isso que é extremamente importante aí a gente tomar sol também. Exatamente, Ana Clara. A gente não é planta, mas mesmo assim precisa de sais minerais aí também. Geralmente aí a gente vai adquirir sais minerais tomando água. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, gente, nossa alimentação também precisa aí de sais minerais e de vitaminas. Porque se não tiver aí sais minerais e vitaminas, a gente vai tender aí a ficar fraco. E do sol também, a gente também precisa do sol, né? Vitamina D, gente. As plantas precisam do sol para fazer fotossíntese. Nós precisamos do sol por conta da vitamina D. Então, de todo jeito a gente precisa, né? Tanto do sol, da água, ali dos sais minerais, mas só que para coisas diferentes, né? As plantas precisam para fazer fotossíntese. Nós precisamos para adquirir vitaminas. Aqui em Porangatu é muito fácil pegar a vitamina D. De onde você tiver, você toma sol. Rafael, aqui em Porangatu tem que tomar cuidado, porque o sol daqui é muito quente, gente. Isso que o Rafael falou é importante. O ideal é que a gente tome sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Por quê? Porque das 10 da manhã às 4 da tarde o sol é muito quente. Gente, pensa em Porangatu ficar 1 hora da tarde no sol, você vai sair de lá queimado. Então você vai ficar derretendo. Vai derreter. Então, não pode tomar sol das 10 às 4. Então, se você quer tomar sua vitamina D, adquirir sua vitamina D, acorde cedo e vá para o sol. Eu, às vezes, não faço isso todo dia, não, mas às vezes eu acordo, gente, fico parada no sol cedinho, porque é a única hora, né, que dá para tomar sol em Porangatu. E aí eu acordo, fico lá no sol, parada. Não é todo dia que eu consigo fazer isso, não, mas sempre quando eu tenho um tempinho, eu paro e vou lá pro sol, ficar parada lá. Mas assim, Porangatu não dá para ficar muito tempo, mesmo cedo, não, porque é muito quente. Mas então, gente, deixa eu continuar aqui, então. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, gente, basicamente, os alimentos reguladores aí são... Algumas proteínas são também... Aí a gente tem ali sais minerais e vitaminas e servem para regular, não é? Oi? Não é à toa aí que eles são chamados de alimentos reguladores. E aí, gente, então, uma alimentação para ser chamada de saudável e equilibrada, então ela deve conter todos esses alimentos. Precisa de alimento ali construtor, precisa de alimento regulador e precisa de alimento energético. Não adianta você achar, e eu lembro da Maria Eduarda falando ontem que os primos dela, eu acho, que comia só folha. Não adianta você achar que você vai comer só salada e vai ter saúde. Não, gente, você tem que comer de tudo. Você tem que comer carne para ter proteína, feijão para ter proteína, tem que comer arroz, macarrão. É claro que não pode comer exageradamente. Então, na sua alimentação nossa, para ser saudável, precisa ter um pouco de cada um desses alimentos que eu falei para vocês. Então, a quantidade de cada tipo de alimento vai variar de acordo com o tamanho, a idade, o estilo de vida, a condição de saúde. Então, por exemplo, gente, vocês são crianças. É claro que vocês precisam de uma quantidade de comida diferente, por exemplo, de um adulto. Um adulto... por exemplo, eu
tenho que adquirir menos energia ali, menos alimento que, por exemplo, um atleta. Um atleta, ele vai precisar ingerir muito mais alimento que eu. Por quê? Porque ele gasta mais energia que eu. Então, gente, basicamente, a quantidade de cada tipo de alimento vai variar aí com o estilo de vida, com a idade, com as condições de saúde. Basicamente disso. Então, por exemplo, aqui, até tá aqui, ó. O atleta, por exemplo, precisa de mais alimentos energéticos do que uma pessoa que tem excesso com problema de peso, tem excesso de peso. Então, por exemplo, gente, nessa pandemia, eu engordei, assim, uns 10 quilos. Porque ninguém faz nada na pandemia, né, gente? Aí acaba que a gente engorda. Então, o que acontece? Eu engordei uns 10 quilos. Eu não tô precisando de alimento energético, gente. Eu tenho que diminuir os alimentos energéticos. Por que eu preciso diminuir os alimentos energéticos? Porque o que acontece? Eu não faço exercício físico. E eu como o alimento energético. O alimento energético serve para me dar energia. Mas eu não estou gastando energia com quase nada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso comer muito alimento energético? Não. Agora, um atleta que corre, ele precisa comer muito alimento energético porque ele gasta muita energia. Então, quanto mais você precisa ali de energia, você tem que comer mais alimento energético. Quanto mais ali, por exemplo, uma criança, no caso de vocês, precisa comer mais alimentos construtores e reguladores na fase de vocês. Isso, gente, a gente tem que ter cuidado, porque existem também algumas pessoas aí que têm algum tipo de restrição alimentar. Eu tô falando para vocês que a gente tem que comer de tudo um pouco, mas tem que ter cuidado, porque hoje em dia existem muitas pessoas que têm restrição alimentar. Como assim? Existe gente que tem intolerância, por exemplo, à lactose, a glúten. Então, existem várias aí pessoas que têm intolerância a vários tipos de comidas. E aí tem que consultar um médico, um nutricionista para ver aí, para regular a alimentação. Então, gente, basicamente a ideia aqui é, nós precisamos comer de tudo um pouco. Então, nós precisamos comer alimentos energéticos, precisamos comer alimentos construtores, precisamos comer ali alimentos reguladores. E caso a gente tenha algum problema com algum tipo de alimento, a gente precisa ali consultar o médico ou o nutricionista, porque é eles que são capazes de falar exatamente que tipo de alimento a gente tem que comer. Galera, alguma dúvida até aqui? Não. Então, eu vou dar sequência aqui. Se meu mouse passar aqui, né? Foi. Então, gente, de forma geral aqui, isso aqui é uma coisa que eu achei bastante legal que tinha lá no livro de vocês, resolvi trazer. De forma geral, gente, chamamos de dieta a quantidade habitual de alimentos que uma pessoa consome. E aí, então, o que acontece? Esse termo também se refere a um regime alimentício recomendado pelo médico ou pelo nutricionista para fins específicos, para emagrecimento, tratamento de um problema de saúde. Então, quando eu digo dieta, a Maria Eduarda tem a dieta dela, o João Ricardo tem a dieta dele, a Ana Clara tem a dieta dela, o Rafael tem a dieta dele. Dieta, gente, é a quantidade de comida que uma pessoa ingere ali por dia, a quantidade de calorias que uma pessoa ingere ali por dia. Todo dia vocês comem. E aquela quantidade de comida é a dieta de vocês. Aí, quando a gente vai ali no médico, num nutricionista, ele vai passar uma dieta, ou seja, uma quantidade de comida que a gente vai comer. E é claro que existem dietas que são saudáveis e dietas que não são saudáveis. E aí depende aí de cada pessoa. Para algumas pessoas, gente, com deficiência nutricional, podem ser indicados aí, é claro, depois ali de uma avaliação médica, suplementos, vitaminas. Como assim, Jéssica? Gente, tem gente que, por exemplo, tem falta de vitamina no corpo. Come as vitaminas, mesmo assim não dá para nutrir a pessoa. O que acontece? Aí a pessoa vai no médico e o médico vai passar suplemento. São meio que remédios, gente. Para quê? Para suprir a necessidade do corpo. Imagina lá que seu corpo precisa de uma quantidade de vitaminas por dia. E seu corpo não está conseguindo
adquirir isso através da alimentação. E aí, então, você vai no médico e o médico vai te passar suplementos, vai te passar vitaminas para que você consiga ali adquirir aí essas vitaminas que você não ingeriu na alimentação. Nessa época, tem suplemento de quê, Rafael? Tia, Oi. aquela hora a tia não disse que tinha que tomar sol? Sim. Eu tomo sol, às vezes toda manhã, só que eu também tomo sol. Muito bom, muito bom. Piada sem graça. Gente, o que acontece? A questão aí dos suplementos, essa época de pandemia, teve muita gente tomando suplemento, vitamina. Existe um negócio chamado vitamina C. Vocês já viram? A mãe de vocês já deu uma pastilhinha dentro da água para vocês tomarem? Já tomou na vida? Já. Sim. Tem gosto de Fanta. Tem gosto de Fanta laranja. Quando essa pandemia chegou, minha mãe comprou um saco dessas pastilhinhas para mim tomar. Todo dia era um de manhã e um à tarde. Aquilo lá, Maria Eduarda, aquilo lá é vitamina C, é um tipo de vitamina. Onde eu encontro vitamina C naturalmente? Na laranja, na acerola, no limão. E aí, quando você está com deficiência de vitamina C, ou seja, quando você está com pouca vitamina C no corpo, você pode ali tomar uma pastilhazinha daquela. E tem pastilha, gente, para todo quanto é tipo de vitamina. Você tem vitamina de tudo quanto é jeito ali, em forma de pastilha. Ah, o Rafael tá falando que o Alecrim é uma loja de suplementos. Ah, é aqui em Porangatu, né? Ô, Rafael. Ah, é da mãe dele, gente. Muito bom, muito bom. Gente, suplemento, exatamente essa é a ideia. Suplemento é quando a gente está ali com baixa quantidade ali de vitaminas, sais minerais, a gente vai lá e compra suplemento, porque a alimentação não está sendo suficiente. E a última coisa, gente, que eu quero falar aqui com vocês é sobre as águas, sobre a água e as fibras. Também são coisas aí que a gente precisa ingerir, a gente precisa se alimentar, porque senão a gente não fica bem. Então, gente, apesar de a água e as fibras não serem consideradas nutrientes, seu consumo é fundamental para uma alimentação saudável. Então, gente, a água é uma substância mais abundante na composição dos seres vivos. Gente, mais de 50%, bem mais de 50% do nosso corpo é água. Então, a gente precisa, só por conta disso, já é lógico que a gente precisa tomar água. Se mais de 50% do nosso corpo é água, a gente precisa tomar água. E aí, então, gente, ela está presente em todos os grupos alimentares, em menor e maior quantidade. Então, por exemplo, aqui do lado aqui, tem um exemplo aqui, gente. 92% da melancia é água. Tem água em quase todos os alimentos, gente. Então, eu consigo ingerir água tanto pelos alimentos, quanto aí bebendo ela própria. E a gente tem também as fibras. As fibras ali, gente, está presente ali em algumas hortaliças, alguns legumes, alguns grãos, e elas ajudam ali manter a microbiota do nosso intestino, ajudam a manter o nosso intestino saudável. E aí, então, basicamente, então a gente tem que ingerir, além de todos aqueles alimentos que eu disse, então eu falei aqui, ó, dos alimentos construtores, alimentos energéticos, alimentos aqui reguladores, a gente também precisa ingerir aqui água. Por que a gente tem que ingerir água, Jéssica? Gente, principalmente porque nós somos mais da metade água. Então, a gente precisa manter essa quantidade de água no nosso corpo, né? E também precisamos ingerir fibras. Por que eu preciso ingerir fibra? Porque as fibras fazem bem para o nosso intestino. Então, basicamente, essa é a ideia aí, gente. Então, a gente precisa ingerir de tudo um pouco para que o nosso corpo fique saudável. Galera, alguma dúvida? Não.
Alguma dúvida? Não. Tia, lá no chat, lá no terceiro. Então, gente, por hoje é só isso que eu quero para falar com vocês. Antes de acabar a aula, eu queria agradecer aqui, ó, quem me desejou aqui Feliz Dia dos Professores, alguns me desejaram aqui no bate-papo. Queria agradecer, muito obrigada, gente. Hélio, De pode nada. botar a estrela na minha tela. Então, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente já vai encerrar a aula. Coloca o nome de vocês aqui no bate-papo, então, para a gente encerrar essa aula. E a gente se vê semana que vem aí. E quem já colocou, está dispensado para sair aí, gente. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau, tia. Feliz Dia dos tia. Professores de novo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, Maria.